Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Eu sou o Padre Pio Daniel, missionário salvista, e hoje eu sou vigário da paróquia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sideral. E com muita alegria nós vamos meditar hoje, neste retiro quaresmal, a respeito do caminho para a verdadeira liberdade. Lembrando que tempo de quaresma, tempo de conversão, tempo de abraçar o novo, aquilo que Deus desejou para nós, e mais do que isso, tempo de pararmos para pensar um pouquinho acerca da vida de santidade. E quando nós vamos falando de liberdade, nós vamos lembrando de Santo Irineu, que ele fala que a glória de Deus é o homem livre. Mas para que nós possamos aprofundar um pouco, nós precisamos de entender verdadeiramente o que é esta liberdade. Conceito este que muito distorcido nos tempos atuais, e nós vamos entendendo a liberdade de uma forma errônea. De antemão nós podemos dizer que liberdade não é somente fazer aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos, no tempo que nós queremos, mas é muito diferente disso. Se nós formos pegar a origem do homem, quando Deus é criado, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Sendo imagem e semelhança um ser racional e também dotado de liberdade. A liberdade, primeiramente, ela é um dom de Deus. E como dom, aquilo que parte do próprio Deus rumo em direção ao homem, ele tem a finalidade também de nos santificar e de nos levar ao verdadeiro e único Deus. E quando nós vamos lendo o Catecismo da Igreja Católica, lá, número de 1730, 1738, vai dizer o seguinte: liberdade é o poder dado por Deus de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, assumindo responsabilidade pelos próprios atos. E nós vamos entendendo e compreendendo que a liberdade, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é quando o homem se ordena para o seu próprio fim, para o próprio Deus. Nós poderíamos trazer aqui ao nosso coração, a esta meditação, a pessoa do grande doutor da Igreja, Santo Agostinho de Hipona. Ele vai fazer uma simples distinção quando ele vai dizer que liberdade é a vontade ordenada para a vontade de Deus. E que livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolha, de escolher o bem ou o mal. Nós vamos lembrando nos primeiros dias da quaresma que a liturgia vai nos propor isso como leitura, que eu coloco diante de ti dois caminhos. E quando nós vamos entendendo que a verdadeira liberdade é nos ordenar ao próprio Deus e não fazer somente aquilo que nós queremos, que nós pensamos para o nosso próprio bem, para o nosso prazer, nós corremos um grande risco de fazermos escolhas erradas e trilharmos um caminho contrário ao caminho de liberdade que nós vamos entendendo que é o caminho da escravidão. E nós podemos ver isso até mesmo dentro do itinerário quaresmal, que muitas vezes o povo de Deus foi infeliz nas suas escolhas, quando escolheram fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus, quando escolheram outros deuses a não ser o Senhor dos Exércitos. E olhando para a história da salvação que o próprio tempo da quaresma vai nos propondo, nós podemos ver que a liberdade sempre foi algo difícil para que o homem possa viver. Ressalto aqui, eu digo, a verdadeira liberdade, a liberdade que nos ordena para Deus, não a liberdade como o mundo vai nos propondo. Faça aquilo que você acha que é melhor, seja feliz. E nós devemos entender que felicidade verdadeira, felicidade plena, completa, o homem somente encontra quando ele está junto a Deus. E quando nós falamos que a liberdade foi dada ao homem verdadeiramente como um dom, como um presente de Deus, ou seja, ela parte de Deus, e todo dom também deve voltar ao próprio Deus. Tudo aquilo que nós temos, nós não temos na verdade. É tudo graça de Deus para que nós possamos estar com Ele, conviver com Ele, sermos dele, para Ele, sermos um com Ele. E quando nós vamos entrando nisso, que o dom é algo que Deus nos dá para podermos nos voltar a Ele, nós devemos primeiramente nos questionar e pensar o que nós estamos fazendo com a liberdade que Deus nos deu. Será que de fato nós conseguimos ser felizes longe da presença de Deus?
O Salmo vai dizer: mais vale um dia em tua presença do que milhares fora dele. Será que neste retiro quaresmal não é tempo de pararmos para pensar, meditar e analisar o que nós estamos fazendo com as graças que Deus concede a cada um de nós? Será que nós estamos vivendo estes 1000 anos fora da presença de Deus? E a Quaresma deve nos questionar, porque talvez é o tempo de viver este um dia para Deus. Lembrando que um dia para Deus é como 1000 anos. Interpretar isso como um dia diante de Deus é viver a eternidade diante de Deus. E voltando a lembrar que foi para isso que nós fomos feitos. Por mais que nós habitamos nesta terra de exílio, como nós rezamos na Salve Rainha, o nosso lugar não é aqui. Nós sabemos que o nosso lugar é a pátria celeste, é o reino dos céus. E os dons que Deus nos dá devem nos ordenar para isso. E o mau uso da liberdade pode nos fazer trilhar um caminho contrário daquilo que Deus desejou para nós. E quando nós vamos entendendo que nós precisamos de nos ordenar para Deus e viver na verdadeira liberdade, nós temos que começar a trilhar um caminho de crescimento e amadurecimento. O tempo da Quaresma para nós, meu povo, não pode ser somente mais um ano em que nós usamos roxo, em que nós fazemos abstinência, em que nós terminamos a Quaresma e entramos na Semana Santa, mas deve ser algo muito maior para nós. Deve ser um tempo onde nós devemos procurar este crescimento interior, este amadurecimento. E este amadurecimento, esse crescimento, ele deve estar pautado em duas coisas principalmente: na verdade de Deus e na bondade de Deus. Nós temos que trazer algo ao nosso coração. Nós não conseguiremos ser homens e mulheres livres se nós não estivermos alicerçados em Deus, que é verdade, e em Deus, que é bondade. A liberdade, ela passa por isso. O caminho da liberdade vai passar por essas duas casas. Primeiro, que o homem livre é aquele que se encontra com Deus. E o próprio Jesus vai dizer que Ele é a verdade. E o próprio Jesus vai dizer também que somente Deus é bom. Então a ordenança neste caminho da verdadeira liberdade vai passar por isso. Buscarmos viver a verdade aqui, vale ressaltar, não é a minha verdade. A minha verdade, a verdade humana, muitas vezes ela é falha. E nós podemos ver na história da salvação, na história do povo de Deus, na história da humanidade civil, que todas as vezes que o homem escolheu seguir a sua verdade, ele se enganou. Porque como nós temos várias pessoas, nós podemos nos perder em um mundo de várias verdades com V minúsculo. Mas quando nós entendemos que vou até ser redundante, a verdadeira verdade, ela é com V maiúsculo, nós vamos entendendo quem de fato nós devemos seguir e entender. E quando também nós vamos entendendo que nós temos que nos amadurecer e nos ordenar a bondade. Porque o homem por si nada tem de bom, tudo que ele tem provém de Deus. Se nós encontramos algum homem que pela graça de Deus consegue ser bom, imagine aquele que é o dom da verdadeira bondade, aquele que concede a bondade. E quando nós falamos de liberdade, falando de tempo quaresmal, de tempo de conversão, tempo de penitência, nós devemos nos recordar que toda vez que nós saímos do caminho da verdadeira verdade, nós vamos para o caminho de escravidão e tem algo que nos faz escravo. Quando nós voltamos no Gênesis e vemos o pecado dos primeiros pais, nós encontramos a luta do homem, a liberdade que leva à santidade e a escravidão que afeta o homem por causa do pecado. O pecado, nós sabemos que ele nos afasta da presença de Deus, ele nos tira da presença daquele que nos fez livre e nos faz meio que ficar perdidos no meio desta terra de exílio. E quando nós falamos de pecado, nós temos que ter em conta algo importantíssimo. O pecado, ele passa por uma das faculdades da alma, que chama a vontade. O homem que está em pecado, ele está agindo com a sua vontade desordenada.
E aqui nós podemos compreender, quando nós falamos de trilhar um caminho para a liberdade, que nós não podemos ser livres se nós não queremos. E eu trago aqui Santa Teresa d'Ávila, quando ela diz em seus escritos que nós precisamos ter uma determinada determinação. Vamos traduzir de maneira muito simples: nós devemos ter uma vontade convicta, alicerçada, iluminada pelo Espírito Santo e auxiliado pela graça de Deus. Sem a vontade reta, o homem não pode ser livre. Sem a vontade ordenada e amadurecida para a verdade e para o bem, o homem não pode ser livre. E nós vamos percebendo até mesmo na nossa vida cotidiana a luta que nós enfrentamos para que nós possamos ter uma vontade bem alicerçada. Nós podemos usar até um exemplo muito simples quando se ouvimos a brincadeira, né? Segunda-feira é dia de começar a dieta e esse dia nunca chega. Mas o fundo disso não está na dieta em si, está na vontade que não está firme, não está fixada na vontade de Deus. Paremos para pensar num exemplo tão simples deste que nós estamos tratando de realidades humanas e terrestres. É tão difícil manter-se firme naquilo que nós desejamos. Imaginemos então quanto que não é difícil mantermos firmes nas coisas que são do alto. O desejo da santidade, aquilo que nos conduz à liberdade, à verdadeira felicidade, nós temos que lembrar que nós não estamos mais tratando contra forças meramente humanas, mas nós estamos tratando e lutando com forças espirituais. Então, nós não conseguiremos ter a vontade firme e bem ordenada se a graça de Deus não vir em nosso auxílio. E nós temos esta convicção, como diz Teresa d'Ávila, essa determinada determinação de querer aquilo que Deus quer e, querendo aquilo que Deus quer, pedir a Ele a graça para que possamos permanecer firmes. Volta a falar, não naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós desejamos. Nós somos falhos. Se não for a graça de Deus, nós pereceríamos, como vai dizer Padre Pio, que se Deus deixasse de pensar em nós por instante, nós deixaríamos de existir. Se é Deus que nos sustenta, por que não pedir a Ele a própria graça de permanecermos fixados em nossa vontade? Vai dizer um santo que a vontade de Deus é o seu paraíso. E nós fomos criados pela vontade. E no fundo, o nosso coração anseia esta vontade de Deus. Nós anseiamos esta liberdade. Por vezes nós erramos, por vezes nós nos desviamos, nós vacilamos no caminho, mas nós temos que pedir a Jesus esta graça. E é somente em Jesus. É até meio estranho o que eu vou falar, mas para percorrermos o caminho da liberdade, nós temos que entrar em um caminho. E este caminho é o próprio Jesus, a estrada. Nós não podemos traçar um caminho que primeiro nós não temos força para isso. E Jesus, com a sua vida, Jesus com o seu exemplo, Ele vai nos ensinando o que de fato é ser um homem livre, ser uma mulher livre. Quando nós vamos nos deparar na Sexta-feira Santa, na Quinta-feira Santa, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus poderia muito bem não querer sofrer pela humanidade, entregar sua vida em expiação, em sacrifício. Ele poderia muito bem não fazer isso, mas ele compreendeu que o caminho da verdadeira liberdade é fazer a vontade do Pai. E foi para isso que ele veio, para cumprir aquilo que o Pai queria. Quando nós lembramos daquele salmo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E quando nós falamos que Jesus é caminho, o caminho ele sempre sai de um lugar e vai nos conduzir a outro. Isso é o óbvio que nós temos que entender. E neste óbvio, neste lógico, nós temos que começar tudo em Jesus e terminar em Jesus. A nossa via de santidade, de caminho para a liberdade, ela começa em Jesus e ela vai terminar em Jesus. Para que nós possamos entender melhor Jesus como caminho, nós precisamos de entender que para isso nós temos que nos configurar e nós temos
que nos transformar, fazer com que a nossa vida possa ser deificada na pessoa do próprio Cristo Jesus, tornarmos como Cristo, livres, abandonados, e às vezes fazer até mesmo esta renúncia daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, e tomar a nossa cruz e seguir atrás dele para que de fato nós possamos chegar com liberdade ao Pai. Se nós tomamos um trecho da carta aos Gálatas, 5:1 vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Prestem atenção que vai dizer as Escrituras: permanecei firmes e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Esta palavra, este verbinho permanecer, e este permanecer para nós não é no nosso querer, nas nossas forças, mas é permanecermos no Cristo, porque somente com eles nós conseguiremos vencer o jugo da escravidão. E também vai dizer na carta aos Romanos: agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos como fruto a santificação. O Jesus, o caminho que nos leva à verdadeira liberdade, no fundo, no frigir dos ovos, está nos levando para a verdadeira santificação. Nós temos que pedir muito isso a nosso Senhor. E às vezes nós não temos este costume de pedir a Deus a graça de sermos unidos ao Cristo e com Ele permanecermos. É só assim que nós vamos entender. E nós vamos entendendo quando nós falamos que Jesus é o caminho, que tudo nós começamos nele, tudo nós terminamos nele, como vai dizer o Apocalipse. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor e o consumador de tudo. Uma vez que nós entramos nesta via, onde nós temos Jesus como o caminho que nos conduz à vontade do Pai, nós estamos fazendo um caminho profundo de cura interior, nós estamos fazendo um caminho profundo de libertação. Pode parecer algo simples, mas não é. Se colocar no caminho Jesus, em Jesus, para chegar à vontade do Pai, é simplesmente dizer que nós estamos nos voltando e nós estamos nos ordenando ao sumo bem. O caminho que nos leva à verdadeira liberdade é o caminho inverso que Adão e Eva fizeram no paraíso. Lá eles perderam a ordem de tudo, posso ter usado uma palavra meia estranha, eles viveram na desordenança do sumo bem, e Jesus vai nos traçar este caminho de volta, nos ordenar ao sumo bem. E é isso que Santo Agostinho de Hipona vai dizer, conhecido como o doutor da vontade, que a vontade do homem, para que ele seja livre, deve ordenar o coração do homem ao sumo bem. E este sumo bem para nós tem nome, é o próprio Deus. E neste tempo de Quaresma, tempo de conversão, a própria palavra conversão já nos indica isso. Voltarmos para o lugar onde nós estávamos, é voltar ao ponto inicial. E quando nós vamos fazendo este caminho de conversão, de reordenança da nossa vontade, de viver a verdadeira liberdade ordenada para o bem, para o amor, nós estamos fazendo de novo o caminho para voltarmos ao novo Éden, que é a vida de santidade. Estar com Deus é estar no Éden de novo, é estar na bem-aventurança. E nós temos que entender, acima de tudo, quando nós falamos de liberdade, que ela é dom de Deus, mas também a liberdade, ela requer algo de nós. Deus nos ilumina com a sua graça, mas nós também temos que colaborar para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. E muitas vezes o mal que eu tenho percebido nestes tempos é que nós às vezes queremos tratar a Deus como um ser místico, como um ser mágico e superpoderoso que vai violar a nossa interioridade, vai fazer de nós aquilo que Ele quer, mas às vezes as coisas não funcionam desta forma. E este tempo de Quaresma é um tempo propício para isso, para podermos colaborar com o próprio Deus, para que nós mesmos possamos ser salvos. Nós sabemos que salvação não é mérito nosso, mas nós precisamos de dar abertura, de dar
adesão do nosso sim para que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. E nós poderíamos resumir de maneira muito simples quando nós falamos deste caminho que conduz à verdadeira liberdade, que é a vida em Deus, que é o próprio Deus. E é algo que a Quaresma deve proporcionar em nós, e eu creio que é uma das coisas mais difíceis, mas não impossível, porque é o próprio Deus que está ao nosso lado, é a graça do Espírito que nos conduz a isso, mas o caminho para chegarmos à verdadeira liberdade, que é estar no Cristo, estar na vontade do Cristo, viver com, para e com Cristo, é algo que se chama a conversão da vontade. Nós já nos acostumamos, nós já nos calejamos em viver em vontades desordenadas durante a nossa vida. Às vezes a convivência foi nos fazendo viver assim, às vezes as dores da vida foram causando isso em nós, mas é preciso abrir os nossos olhos, fortificar os nossos joelhos e voltarmos para o caminho de onde nós nunca deveríamos ter saído. Converter a nossa vontade. É o que vai dizer lá na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 2, o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. O autor sagrado ele é bem incisivo quando ele vai dizer com autoridade: não vos conformeis. Nós, enquanto povo de Deus, nós não podemos aceitar aquilo que vão nos colocando, as falsas impressões que nós temos das coisas. Nós devemos lembrar que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E o fato de nós não pertencermos a este mundo vai gerar em nós este sentimento de inconformidade. Mas você pode se perguntar assim: mas se eu não sou do mundo, por que eu estou no mundo? Meu amado, minha amada, é muito simples. De que valeria o sal se não fosse para dar sabor? De que valeria a luz se não fosse para iluminar? Por isso Deus permite que nós possamos estar no mundo, para que nós possamos ser a diferença. E para ser sinal tem que ser diferente. E diante desta realidade, para sermos diferentes, nós não podemos fazer com que aquilo que o mundo faz, com que nós possamos aceitar, possa descer de goela abaixo na nossa vida. A não conformidade e nos transformando no Cristo. A palavra que no original do grego para transformar vai ser a palavra metamorfeu. Se nós formos olhar a origem da palavra, esta mudança significa transfigurar. Alguns domingos atrás nós meditamos a transfiguração de nosso Senhor. Mudar de figura, mudar de aparência, mudar a sua forma. E para nós vivermos nessa discordância do mundo, nós teremos que nos transfigurar. E nos transfigurar é ordenar a nossa vontade para Deus. E para isso nós teremos que fazer este processo de volta, este processo de conversão. Nós também podemos ver lá no Salmo 40, do 7 ao 8, o seguinte: não quiseste sacrifício nem oferta, abriste o meu ouvido, não pediste holocausto nem expiação. Então eu disse: eis que eu venho. No rolo do livro foi-me prescrito realizar a vossa vontade. Entendam com discernimento o que eu vou falar, é óbvio, e é ação que a igreja vai nos colocando neste tempo de quaresma, jejum, abstinência, nós vivermos a esmola, a oração, mas nós temos que parar para pensar que existe algo que talvez nós não oferecemos como penitência e como verdadeira conversão neste tempo, que é o que nós já estamos falando, a conversão da própria vontade. Uma vez que nós procuramos este caminho, nós estamos oferecendo um belo sacrifício agradável a Deus, agradável aos seus olhos. E por muitas vezes nós não pensamos isso, porque muitas vezes é a luta da carne contra o espírito. Nós não vamos querer mudar, porque isso vai nos trazer percas para a nossa humanidade decaída, e nós não pensamos que vai nos trazer ganho para a nossa vida espiritual. E esta frase, como eu dizia anteriormente,
podemos aplicar ao próprio Jesus o prazer em fazer a vontade de Deus. Quando nós nos colocamos em Jesus, o caminho que nos leva à verdadeira liberdade, que nos ordena ao sumo bem, nós vamos entendendo que o homem livre é aquele que com prazer faz a vontade de Deus. E aqui nós devemos até mesmo nos questionar diante desta reflexão. Será que eu sou feliz de fato? Será que eu estou buscando fazer a vontade de Deus em minha vida? E aqui eu não estou falando em coisas grandes, porque se nós não conseguimos fazer a vontade de Deus nas coisas pequenas, como vai dizer o próprio Evangelho, como nós conseguiremos fazer as coisas grandes? E eu tenho um desafio para você nesta quaresma: fazer os pequenos atos onde você faz a vontade de Deus e não a sua vontade. E nós devemos oferecer como algo que seja agradável. No original vai dizer o quê? Agradável é aquilo que me faz deleitar, aquilo que me faz inclinar. É muito bonito quando nós chegamos em uma casa e vamos servir um almoço, um jantar, e nós nos deleitamos naquela refeição, nós inclinamos com alegria para comer, ou quando nós nos deleitamos com alegria e nos inclinamos para ouvir uma pessoa amada. E isso é fazer a vontade de Deus. Conversão da vontade no Cristo é o caminho. A verdadeira liberdade acontece quando a vontade humana se volta para Deus. E para que esta nossa vontade possa se voltar para Deus, nós temos que ser um só com Cristo. Nós temos que estar unido a Ele. Nós temos que deixar os amores desordenados para nos ordenar ao verdadeiro amor. Nós temos que entender que conversão de vontade é falar de santidade. E o homem santo é aquele homem que verdadeiramente é livre. E é isso que o tempo da Quaresma propõe a mim e a você. Vivermos de fato esta verdadeira liberdade. Não a liberdade como o mundo prega, mas a liberdade que Deus deixou para nós como dom e Deus infundiu em nossa alma como dom. Lembremos que esta liberdade que nós desejamos para a eternidade, ela deve ser já procurada e buscada com muito esforço, com determinada determinação, com um coração alegre em saber que estamos fazendo a vontade de Deus. E que neste grande retiro quaresmal em que nós entramos no deserto com Cristo, é o tempo de nós olharmos para o nosso interior. Deserto é lugar das tentações, é lugar da solidão, mas nós também devemos nos lembrar que, acima de tudo, nós não podemos nos prender nisso. O deserto é o lugar onde nós estaremos a sós com Deus, onde Deus falará a cada um de nós de coração a coração, uma vez que o nosso coração esteja dilatado e de ouvidos atentos para isso. Peçamos ao Senhor, o bom Deus, que Ele nos dê a graça do Espírito Santo, para que esta quaresma possa ser para nós um tempo frutífero. Não seja para nós somente mais um ano, não seja somente para nós somente mais uma quaresma, somente um tempo que tiramos as flores, que vestimos o roxo, mas que seja de fato um momento de encontro. Lembremos que estes 40 dias, em menção aos outros números 40 que aparecem na Escritura, depois de toda a penúria, sempre vem a graça de Deus em nosso auxílio. E que as glórias da ressurreição já possam nos anteceder, conduzindo o nosso coração para que, de fato, nós possamos ser homens e mulheres segundo a vontade de Deus, com a vontade ordenada para o sumo bem é Ele. Afinal de contas, vai dizer o próprio Jesus: sem mim nada podemos fazer. Nada poderão fazer. Que o Espírito Santo nos ilumine e eu te desejo uma santa e abençoada quaresma, vivendo a vontade de Deus em sua vida e que você possa buscá-la com o coração alegre e cheio de temor, pois afinal de contas, a vontade de Deus é o nosso paraíso, aquilo que esperamos na eternidade, que nós possamos buscar aqui nesta terra de exílio. Deus vos abençoe com ricas bênçãos.